Não, mentir por misericórdia é outra situação. O rei me perguntou, e mentir por misericórdia? Para mim é outra situação. Não estou dizendo que não, em todos os casos do mundo está proibido mentir. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que educar as pessoas com mentira para elas agirem melhor, né? Ou seja, dizer que vai acontecer alguma coisa com ela que não vai acontecer só para ela agir melhor, isso é que eu chamo de nobre mentira. Eu digo que isso está imiscuído com a noção de nobre mentira que aparece na República e que eu não concordo com isso, e por isso eu não sou platônico. Apenas por isso eu não sou platônico. Certo? Essa é a máxima de Platão com a qual eu não concordo. É a top, assim. De tudo que Platão falou, o que você acha que está mais errado? De tudo. Não é uma questão de epistemologia, não é uma questão de metafísica, é uma questão moral. Eu não acredito que seja válida a nobre mentira. E, portanto, eu me afasto de Platão e me aproximo do epicurismo. Então, qual é a nossa primeira máxima? Não tema aos deuses. Veja, a nossa primeira máxima não é não creia nos deuses. Creia no que você quiser. Aliás, como a gente estava mostrando aqui, em Epicuro, deuses existem. Eles só não ligam para a gente. Então a gente não precisa a gente não precisa, inclusive, romper com os religiosos e dizer que os religiosos não podem ser epicuristas. Podem. Basta eles acharem que Deus não vai punir ou deixar de punir qualquer coisa, ou os deuses vão punir ou deixar de punir aquilo que você faz. Porque quem que tem que controlar o seu comportamento? Você mesmo, e não Deus. Deus não é sua babá, não. Entendeu? Deus não é sua babá. Deus tem coisa mais importante para fazer na vida. É assim que você pode discutir com um religioso. Entendeu? É claro, eu não sou epicurista em sentido antigo. Eu não acredito em Deus nenhum. Deuses não existem. Mas eu posso me juntar com religiosos na máxima de Epicuro acerca dos deuses. Posso, tranquilamente. Ou seja, os deuses não ligam para você. Existe ou não, uma coisa a gente tem que ter em comum. Deus não é tua babá. Se você não vai fazer uma coisa que você acha errada, você não tem que fazer por consciência. Por isso que somos iluministas. Você tem que alcançar a maioridade. Deus não é sua babá. Você vai fazer ou deixar de fazer por sua causa. E não porque a babá tá olhando. E não porque a babá tá brigando. Entenderam? Beleza? Tranquilo? Beleza. Segunda, anupopton rotanatos. Né? Então, a morte tem que nos ser insensível. Em qual sentido específico? Não é que você não vai sofrer quando as pessoas morrerem, não é que você não vai sofrer no procedimento de morte, que normalmente ele acompanha a dor, é raro quando isso não acontece. O sofrimento não é físico, é espiritual. Você tem que se acostumar com a ideia de que a morte é uma outra coisa que não o processo de vida e que, portanto, o que importa é a vida. Certo? Então, o que importa para a gente, nós epicuristas, o que importa para todos nós é a vida humana, certo? É a vida humana. É com isso que a gente se preocupa, e não com a morte. Nesse sentido, muito próximo a Nietzsche, não é? Nesse sentido, muito próximo a Nietzsche. Pare de negar a vida agora para sei lá o que vai acontecer depois da vida. O que importa para a gente é a vida. A gente afirma a vida. Terceira coisa. Ter tagaton é o kteton. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai enunciar a ideia de que alcançar o nosso próprio bem não exige grandes esforços. O que isso significa? Não é preciso você ser rico pra cacete para você estar bem, certo? Para você estar bem, é preciso você ter condições mínimas de existência. Condições mínimas de alimentação, condições mínimas de moradia, ou como diria camarada Xi Jinping, uma vida moderadamente próspera. Não é assim que tem no programa da política do Estado chinês hoje? Você precisa, para ser feliz, de uma vida moderadamente próspera. Eu não estou dizendo que com isso você não possa querer fazer uma extravagância de vez em quando, nada contra. Só que a tua felicidade não pode depender disso, entende? A sua felicidade não pode custar caro. Ela tem que custar um mínimo. É claro que você precisa de casa, é claro que você precisa de abrigo, é claro que você precisa de alimentação, é claro que você precisa de circunstâncias para descansar, é claro que você precisa de uma curtiçãozinha de vez em quando, não é isso? Só que tem que custar pouco, certo? Custar pouco no sentido de ter pouco esforço. Você não pode condicionar ser feliz a andar de iate, entendeu? Você não pode condicionar ser feliz a fazer um salto de paraquedas por semana, porque isso é caro pra cacete, né? E etc, etc. Então, veja, as condições do bem-estar,
né, do estar bem, não podem ser, você não pode construir na sua cabeça que as condições do bem-estar são muito irrealizáveis. Só os ricos desse mundo podem ser felizes, certo? Essa é a nossa terceira máxima. E a quarta máxima é que é possível resistir aos sofrimentos, né? Essa quarta máxima do to deinon, eu e carter, nossa, que palavra difícil, eu e cartereton, certo?